Olá, querido amigo, tudo bom? Bem-vindo a mais um estudo da lição. Meus amigos, não deu aí para colocar no horário que eu queria hoje. Ontem foi bem aí empolgante o Caleb, mas terminou muito tarde e hoje de manhã a gente não teve assim aquele ânimo para gravar logo cedo, né? Mas a lição até vem falando um pouco sobre isso, a combinação aí do divino humano, né? E a lição está trazendo um assunto que às vezes não é muito fácil para falar, porque principalmente nos tempos agora a gente tem enfatizado muita graça e parece muitas vezes que tudo só depende de Deus. Para a salvação, Cristo já fez o que tinha que ser feito lá na cruz. Mas tem a nossa parte? Tem. Até a lição fala assim, ó, para o sucesso ocorrer, tu tem que levantar da cama. E é isso mesmo. Aqui, por exemplo, no canal, tem gente que grava um vídeo só e vai viralizar, mostrando que, por exemplo, às vezes tem a vontade de Deus para isso acontecer. E às vezes tem pessoas que é pelo esforço, que está ali constantemente e ele vai melhorando a qualidade do conteúdo e ele posta constantemente. Então, e aí, quem é que dá o crescimento, né? Você está vendo que estou citando uma coisa simples, né? Que são vídeos aqui. Então, como a gente não sabe como é que vai acontecer, o que é que a gente tem que fazer? Pedir a bênção de Deus e continuar fazendo a nossa parte. Então, aqui no canal, eu tenho hoje, gravo de um celular, mas eu quero futuramente comprar uma câmera, eu quero melhorar a iluminação. Então a gente vai progredindo aos poucos. Então existe a minha parte, o meu esforço. E eu acredito que tudo isso ocorre também na vida. Então, assim, há pregadores bons, não só do nosso meio adventista, que estão começando a falar sobre isso. E no passado, grandes teólogos também falavam. Por exemplo, há um clássico, um livro clássico que eu queria ler, chamado Discipulado, que é de um autor alemão, eu não sou muito bom de falar o nome dele, mas é um livro que o nome é Discipulado. E ele escreveu, ele é um dos teólogos da época ainda de Hitler ali, e ele foi o primeiro a usar o termo graça barata. E ele disse que qual é o problema da graça barata? É a graça que não transforma. É a graça que você fala, eu aceito a Jesus, mas eu não preciso fazer esforço nenhum. E você percebe que a lição está falando justamente disso essa semana. Que existe uma parte humana, um esforço a fazer. E sabe por que Paulo ele usava muito exemplo de atletas e falava da palavra esforçar? Até a lição trabalha que esse termo esforçar vem de algo árduo, de um esforço realmente físico. Porque Paulo ele pregou em Atenas e ele viu ali os primeiros atletas. E quando Paulo viu os atletas ali se esforçando, ele até faz o paralelo que tem também ali em 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 25, que ele diz, olha, o atleta ele se esforça, mas é por uma coroa corruptível, e nós por uma coroa incorruptível. Então a gente precisa se esforçar. E esse mesmo termo ele usa na lição, que é o verso da lição, que é Colossenses 1, 29, onde ele fala, né? Vamos lá relembrar o verso para memorizar. É para esse fim que eu empenho em esforçando-me o máximo possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Então, ele usa de novo, eu esforço-me. O verso 28 que a lição também pediu, que ele fala na pregação do evangelho, em fazer, então, há um esforço. E eu achei legal que Lucas 13, 24, ele fala também, esforçai-vos em entrar pela porta. Então você vê que Paulo, ele coloca que a gente precisa fazer esse esforço. Então, querido, há uma parte nossa nesse processo e a gente precisa esforçar. É um erro pensar que é tão fácil assim fazer a vontade de Deus. Inicialmente, não é fácil, sabe por quê? Porque a gente tem que negligenciar a nossa vontade. E eu costumo dizer, e Paulo também falava isso, que a maior luta que nós temos é contra o eu. Então ele fala, claro, contra as potestades do mal, mas sabe qual é a outra luta? Contra o eu. É eu não querer fazer a minha vontade. Porque ele até fala, vontade às vezes até a gente quer, mas o mal que existe em mim não deixa. Então às vezes eu penso em fazer o bem,
mas aí eu estou acostumado a fazer o mal. E aí eu vou e faço aquilo que eu já tenho costume. Então agora, quando eu começo a servir a Deus, eu tenho que resetar, eu tenho que mudar. E aí agora, quando eu crio prazer, eu agora não é pesado, porque o próprio Jesus diz, o meu fardo é leve. Então veja só, o problema não está no que Cristo pede, não está no que Ele nos convida, mas está em nossos maus costumes. E aí agora a gente tem que mudar a nossa forma de pensar, o nosso mindset, né? E aí quando a gente reseta aqui, ó, nossa forma de pensar, aí o que que acontece? A gente agora começa a fazer a vontade de Deus e pela repetição, esforço, sabe o que que acontece? Uma hora começa a virar prazeroso. Eu estou repetindo uma frase aí de Luciano Subira, que eu achei bem legal, que ele disse assim, ó, a gente precisa começar a orar, mesmo sem gostar, se esforçar, mas vai chegar um tempo que a oração vai ser algo prazeroso. E sabe no que a gente tem que aplicar isso? Para tudo. Essas são, ó, a Bíblia chama isso de disciplinas espirituais que a gente deve ter. O jejum, a oração, a leitura da Bíblia. A gente tem que ter disciplinas espirituais e essas disciplinas espirituais vai nos levar à maturidade cristã. Então, por exemplo, antigamente a gente não tinha uma métrica e hoje em dia tem vários autores nos ajudando nisso. Você sabe identificar se você é um cristão maduro? Olha uma coisa aí para você ver. Estude sobre maturidade cristã. E existem alguns aspectos para você perceber. Paulo chega a dizer o seguinte, eu não lhe dou mais leitinho, mas alimento sólido. Então Paulo diz que chega uma hora que a gente tem que começar a pegar alimento sólido. A gente tem que amadurecer. E aí, você já é um homem na fé? Já é uma mulher na fé? Ou ainda é uma criança? Então, queridos, a gente foi batizado, nasce como um bebê, mas a gente tem que progredir, crescer em Cristo. A Igreja Adventista até criou uma crença, foi até a última crença, que virou as 28 crenças, era 27, mas não é a 28ª, viu? Ela caiu ali, não sei dizer o número exato agora, para não me falhar, mas se eu não estou enganado, é a 7ª ou a 8ª, mas é a crença chamada crescimento em Cristo. E essa crença foi para que os membros entendessem que quando a gente aceita Jesus, não é que agora as coisas são automáticas. Não, a gente precisa crescer nele. E para crescer nele é necessário as disciplinas espirituais. É necessário os dons do Espírito e a gente colocar isso em prática. Então, necessário para a nossa vida e a gente tem que fazer a nossa parte. E aí Ellen White tem um texto que eu gosto bastante, que ela diz que é o esforço humano e o poder divino. Lembra que a gente falou na lição de sábado? Essa semana a gente está aprendendo elementos importantes que a gente precisa para entender sobre Deus, sobre o mal e sobre nós mesmos. Então, aprendendo sobre nós mesmos, você precisa crescer na fé. Você precisa amadurecer na fé, para que assim você entre pela porta e alcance a salvação. Vamos orar ao nosso Deus? Querido Deus, ó Pai, ajude a cada um que está ouvindo essa mensagem a se fortalecer na fé, a crescer em Cristo e assim alcançar a salvação que o Senhor está oferecendo gratuitamente para cada um de nós. Mas ao nos apegarmos a essa fé, que possamos permanecer firmes até a Tua volta. Cuida de nós no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe, querido. Se não viu o nosso devocional, assiste aí. Um abração, querido. Tchau, tchau.